A Eucaristia para nós, cada um aqui podia contar uma impressão ou uma experiência do valor da Eucaristia para você. E se eu escutasse cada um, eu ia colher de cada um uma originalidade, uma palavra que expressava o coração e dizia da riqueza que é ter esse amor pulsando em nós. É preciso e é necessário lembrar da Eucaristia como essa riqueza que deve pulsar em nós. A Eucaristia foi o modo como Jesus escolheu de estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, aqui ela soluciona um problema que ao pecador é grande: o medo de ficar só. Quem comunga não está só. Quem vai à Eucaristia não está só. E o segredo da vida é amadurecer diante desta presença. Jesus só será uma ideia na nossa cabeça se nós o tratarmos distante. Se nós o tratarmos como alguém que eu elaboro coisas sobre ele. Mas se eu cultivar o relacionamento, ele falará a mim. Eu posso não ver Jesus na Eucaristia, mas ele está ali. A Eucaristia é Cristo ali. É companhia para a vida. Isso aqui precisa estar claro. Então quem vai à Eucaristia descobre a presença que sacia toda a solidão. Mas padre, e quando eu estou sozinho no meio de tantas pessoas? Quando eu encontrei numa canção uma descrição outro dia, quando eu estou me encontrando com outras solidões, com as solidões de tanta gente. Sabe, não é ruim ao homem uma saudável solidão. Porque no meio do frenesi do tempo, nós corremos o risco de perder a consciência do céu se não paramos para perceber a voz de Cristo, a presença de Cristo, nos reequilibrando, nos reordenando. Por isso que estar um tempo só não é de todo ruim. Existe a solidão saudável. Ela será uma solidão ruim, ela será uma solidão que fará mal, se ao parar eu não reconhecer o Cristo. Mas padre, como eu reconheço Cristo? Cristo sempre falou aos seus como eles entendem. Aos discípulos face a face. A nós, no pão, ele está falando. Mas padre, ele não abre a boca no pão para nos dizer alguma coisa? Sabe, o silêncio da Eucaristia é uma voz eloquente na nossa vida. Porque quando nós calamos diante do Santíssimo, nos esvaziamos das nossas vozes defendendo a nós mesmos, da minha voz defendendo a mim mesmo, o Senhor consegue entrar, sentar e dizer muito. Eu escutei de um filho outro dia, e depois, consequentemente, depois escutei do pai dele, eu achei isso muito rico, que um dos modos do pai educar era olhando para o filho quando era pequeno. O olhar do pai é mais eloquente que muitas palavras. Pois a presença do Cristo é assim. É uma eloquência que, já que ele é a palavra, estando diante de nós na Eucaristia, ele simplesmente, estando, fala. E não precisa usar nenhum verbete para isso. E sabe quem ajuda a gente a reconhecer a voz do Cristo? O Espírito Santo. Eu e você temos ele aqui. E tudo isso acontece, esse preencher do coração, essa presença que inunda, acontece quando eu sento no banco da igreja para ir à missa, para viver a missa, para escutar a palavra e encontrar o Cristo vivo, no pão vivo.
Acontece quando eu me sento e me recolho e faço disso um hábito regular para adorar o Senhor de quando em quando. Adoração é reconhecer que Ele é imenso e eu sou pequeno. Reconhecer a beleza de Cristo inteiro e eu ali, acolhido e aconchegado pelo Cristo que não faz assim, ó, cai fora. Não, Ele vinde bendito da casa de meu Pai. Vinde. E é tão interessante acostumar-se a essa presença nas fontes onde Ele está, palavra e pão. E hoje recordamos sobretudo o pão, na Eucaristia, porque quando nós vamos nos acostumando, nós somos capazes de dizer, eu encontrei Jesus hoje e Ele me disse isso. Alguém disse sobre Ele, não, isso é um lunático. Ou alguém disse, é um homem de oração. E você não é não? A oração é o exercício de quem quer escutar a voz do Senhor. Por que ir à Eucaristia? Se eu sei que ali eu tenho a companhia perfeita, se ali eu sei que eu tenho o amor que me sustenta, se ali eu sei que eu tenho o Senhor que me norteia nos desafios, por que ir à Eucaristia? Parece uma pergunta óbvia, mas nós pecadores somos capazes de ter a resposta diante dos olhos e errar. Por que ir à Eucaristia? Porque cada dia, quando pesa um desafio da vida, é na Eucaristia que eu sei o que fazer. Eu vou entender o que fazer. Tinha um costume em Israel, no tempo de Jesus, antes até, que era assim, o templo é onde estava Deus. Então nenhum judeu fazia nada se não fosse perguntar para Deus o que deveria ser feito. Nenhuma decisão era tomada sem perguntar para Deus o que fazer. E depois com os rabinos aquilo ia ser esclarecido. Pois bem, a Eucaristia é nosso templo hoje. É onde eu vou para saber o que fazer. Quando o coração, por causa do pecado, está dividido entre o mais fácil, o que dá mais prazer e às vezes o que é preciso e às vezes custa, convencer a si mesmo deve ser o ato inteligente de ir recolher-se diante de Deus e dizer, Senhor, por que eu ainda não consigo dizer que quero o que é necessário e prefiro aquilo que passa? Por que eu não consigo ainda ter esse amor ardente no meu coração por Ti? Sabe, o cristão, ele sabe que o pecado lhe dispersa. Ele cria a dispersão, sobretudo nas fantasias da imaginação. Santa Teresa falava que a imaginação é a louca da casa. As fantasias sugerem, mas o padre falou isso, eu não gostei daquele ciclano, não gostei daquele beltrano. E o inimigo vai se servindo das diferenças para criar picuinhas, não evidenciar as riquezas, e aí nós vamos nos perdendo. A Eucaristia nos congrega no mesmo amor. Por isso o cristão, quando tem alguma questão no seu cotidiano, ele vai a Jesus, porque ali Jesus está perto e cuidando. Está atento a ser o remédio que eu preciso para aquele momento. O olhar justo para ver o caminho do céu naquele instante. Só isso aqui já bastava para nós pensarmos o quanto hoje a Eucaristia, o quanto hoje eu tenho devoção à Eucaristia. Sabe, uma das coisas mais bonitas na devoção ao Sagrado Coração, eu encontrava num material esses dias, informando um pessoal sobre esse caminho, era que uma devoção autêntica ao Sagrado Coração, que em outras palavras é a devoção ao amor de Deus, ela deve conter uma coisa muito simples, 4 coisas muito simples. Um horror ao pecado. 2, uma fé ardente. 3, a capacidade de recolher-se. E 4, um desejo sincero de amar a Deus. Quando eu coloquei esses pontos,
na formação, eu me dei conta de que, ouvindo algumas experiências, eu perguntei assim, me dei conta de que havia uma confusão de ideias. E alguns me perguntavam, mas padre, eu ainda não sinto tanto horror ao pecado assim. E eu disse, olha, o horror ao pecado é um termômetro. Ele é consequência de uma fé ardente. A fé ardente, ela acontece quando eu sinceramente me disponho a viver uma relação com Deus. E aí essa fé ardente me leva ao exercício de fazer pausas. E aí ouçam os santos. Quando você for ler os santos, percebam que eles falam tantas vezes das pausas, dos recolhimentos. E aí eu pergunto, você tem o exercício de se recolher regularmente? Ou seja, uma vez por semana, parar 30 minutos diante do Santíssimo? Uma vez por mês, reservar um turno para fazer que seja um pequeno retiro pessoal, parar em algum lugar para aprofundar um tema de fé e depois terminar com uma adoração mínima de 30 minutos? Eu tenho todos os dias o hábito de fazer o exame de consciência antes de dormir, revisando o dia que eu vivi, para poder no dia seguinte desejar ardentemente viver o amor por Deus com novos gestos. Todos esses cuidados, horror à Eucaristia, devoção, um desejo ardente de amar Jesus Cristo, uma fé viva e a necessidade do recolhimento, são parte do exercício de quem quer amadurecer um coração maduro. Coração maduro é um coração semelhante ao coração de Cristo. E esse é o exercício do nosso cotidiano. E ninguém faz isso longe destes bancos. Ninguém faz isso longe desse convívio. Porque o Cristo nos congrega nele aqui. E depois nos chama a conversar entre nós, construir laços entre nós. Porque não há amadurecimento do meu coração se o meu coração não vai ao desafio de amar o outro, servindo o outro como Isabel fez. Essa semana recordamos isso. Celebramos a festa da visitação de Maria, sua prima Santa Isabel. Eu quero terminar deixando um desafio a vocês. Aqui eu notei com muita alegria que eu tenho as meninas do nosso apostolado da oração, todas aqui. A nossa presidente, que depois de um jejum de missas, retorna essa grande figura. Esse pessoal do apostolado com as fitas vermelhas são sempre uma honra estar aqui com você, estarem conosco. Porque elas vão a um trabalho que a gente diz assim, é trabalho de velhinha. Não. Algum dia eu falei para uma pessoa, você podia entrar no apostolado. Ela, eu não sou velhinha. Eu falei assim, lê do engano, sabe? Lê do engano. Talvez te falte a maturidade do mais velho para perceber que inexperiência te faz infeliz hoje. Eu vou te desafiar, a partir daqui, a conhecer um pouco mais o caminho desse apostolado. Como um gesto concreto, eu podia te dizer um exercício simples de recolha-se mais, trabalhe uma fé mais ardente, mas eu vou te desafiar a conhecer um pouco mais o caminho desse apostolado. Como um jeito concreto de desenhar amor pelo amor na sua vida. Não há, sabe, não espere. Eu vou terminar com essa situação que eu passei na minha história. Há muitos anos atrás, em 2002, eu recebi a unção dos enfermos pela primeira vez. E é interessante, a gente pensa que, sabe que a unção dos enfermos, ela não é que mata, não é extrema unção. É unção para o doente. Ela prepara, ela cuida. Se ele não for a hora da partida, ele se recupera, ela cura. Mas se for a hora da partida, ela também cura, preparando para o céu. E quando eu tomei, uma das impressões, o padre Paulo Renato que me deu a unção, me lembro disso. Eu tomei, quando eu fui dormir depois e acordei, eu fiquei pensando, mas e se eu terminar agora, eu fui feliz?
E era interessante, né? Porque a gente, quando olha para trás, eu pelo menos reconheci uma coisa muito doída. Eu lembrei de momentos da minha história, e eu acho que isso foi graça da unção, e eu disse, eu era feliz e não sabia. Me deu raiva. E aí por que me deu raiva? Porque eu não prestei atenção na felicidade acontecendo, porque me tinha uma felicidade idealizada. E aí eu não prestei atenção na felicidade acontecendo, sobretudo quando deixei de ir aos encontros, quando deixei de ligar para pessoas, quando deixei de prestar atenção em cuidados. E eu digo para vocês, aquilo mexeu tanto que depois eu fiz um acordo com Deus ali mesmo no hospital. Falei assim, vamos fazer o seguinte, o senhor me deixa viver mais uma temporada, e para eu ser feliz sabendo. Bom, eu acho que ele entendeu, o acordo funcionou, porque eu estou aqui, né? Não parte, e pelo menos tem muita massa para dizer que há virtualidade nesse processo, né? Mas, sabe, o desafio foi esse, ser feliz sabendo. E é muito curioso quando a gente experimenta a felicidade, porque a felicidade é a relação com Deus que vai dando certo. Eu com minha fraqueza e Ele com tudo que é. E quando, às vezes, a gente experimenta aquela palavra que a gente recebe 100 vezes mais, pai, mãe, campos, com perseguições. As perseguições fazem parte, e eu acho que os frades já sabem muito bem dessa experiência, de quantas perseguições fazem parte da experiência de ser feliz. E quem persegue, acho que tem, na verdade, medo ou tristeza por não estar provando do caminho feliz que eu estou fazendo. Por esse a gente reza, porque o amor não dá outra história. Reza e ajuda. Foi o que Cristo fez conosco. Ouse conhecer esse caminho. Ouse desafiar o coração a fazer dele, a ter a devoção ao amor que te ama, personificado no Sagrado Coração de Jesus, que vai à Eucaristia para restituir toda a dor do mundo, feita a Jesus, com reparações em forma de pequenos cuidados e adorações todos os dias. Que Deus nos ajude. Amém.